Olá, boa tarde, Felipe Silva. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem contigo aí na sua casinha em São Paulo? Com Tudo essa certo, linda graças a Deus. decoração aí atrás, bonita decoração, não tinha reparado ainda com atenção. Parabéns. Eu estou aqui no meu vórtice laranja, que é a única coisa que eu tenho para mostrar para as pessoas já há alguns anos. Vamos começar aqui a temporada de 2022 da Storytelling Academy com um convidado absolutamente único no mundo. É, Felipe Silva, de quem eu sou amigo de infância desde a semana passada, desde segunda-feira passada, mas vamos falar sobre isso. Começar a te apresentar aqui e aí conversamos. É, Gana. Gana, hoje em dia, é um país, mas também é uma história. O Império de Gana ficava entre o deserto do Saara e o rio Senegal. Foi batizado de Gana porque essa palavra significava chefe guerreiro. Gana também é um substantivo feminino, que significa grande apetite, fome de querer, impulso, desejo, vontade. Felipe Silva, nosso convidado de hoje, é um dos chefes guerreiros da agência Gana, a primeira a desafiar a 100% o padrão caucasiano do mercado publicitário do Brasil, um país que não se vê ao espelho e por isso finge que não sabe que é maioritariamente pardo e negro. E é para falar do seu percurso sobre diversidade, sobre representatividade, sobre criatividade e, claro, sobre Gana, que Felipe está aqui conosco hoje. E para encerrar esse começo de conversa, e para começar a conversa, lembrei-me de uma música dos Titãs que dizia assim: bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Felipe, você tem gana de quê? Nossa, vou te levar para me apresentar assim em todos os lugares agora que eu for. Você fica me apresentando. Cara, eu tenho gana de um monte de coisa, assim. Eu acho que hoje, falando mais desse momento que a gente está vivendo aqui na agência e com esse com essas novos desafios de 2022, assim, eu acho que hoje eu tenho muita gana de fazer realmente de mostrar o nosso potencial criativo aqui em todos os trabalhos que a gente... Vou focar bem na publicidade agora na agência, em todos os trabalhos que a gente faz, mas também de conseguir mover, eu acho, esse lugar aqui no Brasil, de que da gente está muito... a população, acho que os criativos negros, pardos, fora desse mercado publicitário, assim, a gente é mais de 56% do país, quase 60%, estima-se que no novo censo, né, a gente vai chegar e a gente não chega a 5% dentro das agências de publicidade. Um país que ferve cultura negra, né? Ferve cultura quando a gente fala de tudo que a gente exporta do Brasil para o mundo, criativamente falando, a gente exporta cultura negra. E quando a gente fala dessa criatividade dentro das agências, é engraçado a gente não conseguir participar, não conseguir entrar, né? Eu acho que a minha gana hoje é conseguir realmente, junto aqui com os meus parceiros, junto com com a galera aqui, movimentar um pouco essas estruturas, mostrar que a gente tem muita coisa ainda para fazer e que talvez essa reinvenção, essa inovação que a gente esteja buscando no mercado seja nesse lugar de abrir as portas para entrar essa galera. A gente vai falar um bocadinho mais sobre o projeto Gana, mas antes de te dar seguimento aqui a esse ponto da conversa, queria dar aqui uma volta um pouquinho para trás, queria conhecer um pouco mais do seu percurso. Quer dizer, eu queria e tenho certeza que a minha audiência, nossa audiência também está curiosa. De onde veio o Felipe Silva? Eu sei que veio de Niterói, que é a melhor cidade, a segunda melhor cidade do mundo, né? Porque a primeira está em frente, pelo menos a mais bonita, né? Eu sou lá de Niterói. Niterói é uma cidade, para quem não conhece, do lado do Rio de Janeiro, separado por uma ponte de 13 minutos de viagem entre Niterói e Rio. Ou você pode ir de barca, que são 12 minutos. Niterói tem uma grande felicidade de ser uma cidade maravilhosa e uma grande infelicidade de estar do lado do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa conhecida mundialmente. Eu sou de uma comunidade muito carente de Niterói, chamada Favela do Santo Inácio.
nasci lá, fui criado lá, vivi lá até, enfim, mudar para São Paulo, eu morei lá nesse lugar. Caí na publicidade muito por acaso, ninguém da minha família, eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar no que aqui a gente chama de ensino superior, né, na faculdade, né? Então, ninguém da minha família fez publicidade ou trabalhou com publicidade, eu não conhecia publicidade, então eu Você entrei na gostava de faculdade publicidade? Você gostava de ver zero, publicidade? Você prestava atenção? nada, nenhum histórico de publicidade. Eu entrei na faculdade, na verdade, de comunicação, né? Aqui no Brasil, a faculdade é de comunicação, e aí depois você escolhe se você vai para publicidade ou jornalismo. E eu entrei mais por jornalismo do que para publicidade. E ali no meio da faculdade é que eu fui me encantando pela publicidade, fui gostando de publicidade e acabei escolhendo publicidade. E também me decidi por redação completamente por acaso também, assim, porque na época eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu entrei tarde também, entrei na faculdade, eu terminei o ensino médio, o ensino médio, o segundo grau, que é o ensino médio, né? Muito cedo, e entrei na faculdade com 21 anos, só 4 anos depois, eu terminei com 17, só entrei com 21, 4 anos depois. Muito por pressão da minha mãe queria muito ter um filho formado na universidade, e eu entrei por isso. Então, eu entro muito tarde e começo a ler também, ter acesso a livros e ter acesso à leitura muito tarde também, né? Na minha jornada, na minha comunidade, não tinha muito acesso à leitura, nas escolas públicas que eu estudei não tinha acesso à leitura, livros e tal, então eu tive acesso muito tarde. Por me interessar pela leitura, me interessei pela redação, e aí escolhi redação publicitária como minha carreira, então eu acabei muito por acaso, assim. Não tem nenhuma história de amar ver comerciais quando era criança, de ter me encantado por nenhum comercial, não conheci nenhum publicitário, zero, assim. Entrei muito por acaso ali na faculdade já, assim. E quando Conheci é que você descobriu que você publicidade gostava estudando. disso? Quando é que você descobriu que você gostava? Eu, na verdade, eu descobri trabalhando, né? Ainda não descobriu ainda. Na verdade, não gosto. Na verdade, Não eu não gosto, gosto. não. Não, eu descobri trabalhando mesmo, porque assim, na verdade, para mim, fazer a faculdade, então, chegou ali, sempre foi um trabalho, assim, né? Olha, eu preciso trabalhar com publicidade agora que eu faço faculdade, depois eu preciso trabalhar, então sempre foi um trabalho, assim, nunca foi uma coisa, eu amo publicidade, eu amava outras coisas, né? Eu amava hip hop, música, né? Outras coisas assim. Então a publicidade sempre foi o trabalho, preciso trabalhar com isso que eu resolvi estudar, né? Depois que eu comecei a exercer mesmo uma redação publicitária, comecei a estudar muito, comecei a tentar. Aqui no Brasil, na minha época, o jeito de entrar nas agências de publicidade era através de concursos, porque o Brasil fazia muito concursos de estudante, né? Então você tinha concurso aqui no Rio, lá no Rio, concurso em São Paulo, concurso da, de publicidade para você conseguir vagas de estágio nas agências. E Uhum. aí, quando eu comecei a fazer muitos concursos, estudar muito publicidade, olhar muito anuário, olhar muito, conhecer muita coisa da publicidade, foi aí que eu comecei a me interessar mais e me encantar mais pela publicidade, pelas coisas que podia fazer. Mas eu acho que a minha virada mesmo de chave já foi mais tarde, assim, foi quando já começou. Acho que eu vivi uma época muito feliz assim na publicidade para mim, que foi bem a virada de publicidade sair do filme, do print, do outdoor, para começar a fazer outras coisas, começar a ver que outras possibilidades de publicidade eram possíveis, como começando a fazer o Activation Cannes, começando a fazer outras categorias, todas as premiações se abrindo para outras categorias que não era só o print, o filme, o outdoor. E eu acho que é nesse momento que eu começo a me encantar assim, pela coisa de ver que não era só aquelas caixinhas tradicionais. Assim. Então, talvez aí é que, para mim, que mora o brilho assim, da coisa, de Em que ano sempre foi isso? buscar Em que ano mais ou menos foi isso? 2007, 2007. Acho que quando eu venho para São Paulo, o meu primeiro estágio é aqui na Santa Clara, que na época era uma agência que tinha acabado de abrir aqui em São Paulo, com a Santa Clara, com o Fernando Campos e a galera. E aí eu vim para Santa Clara, que já era uma agência que tinha esse olhar muito para coisas novas, coisas que não fossem só o formato padrão, coisas que tivessem um formato diferente, coisas que acontecimentos antes de só formatos. E Hum. aí que eu começo a virar a chave de falar, cara, isso é uma coisa muito legal de se trabalhar, isso é muito legal de fazer. Então, hoje eu acho que
sou muito apaixonado por essa publicidade, assim, que não respeita, não se limita a formatos, assim, que pode imaginar qualquer outra coisa para conseguir conversar com as pessoas. Você estava tendo uma carreira de sucesso, né, de êxito, né? Pelo menos no seu link, no seu LinkedIn, você é uma pessoa ótima. Não sei se você é realmente ou não, mas segundo logo que você diz no seu Todo currículo, mundo no LinkedIn é ótimo, né? A gente se todo vende. mundo no LinkedIn é ótimo, todo mundo no Instagram é feliz e todo mundo no Exato. Facebook tem boas famílias, né? E no Twitter não vale nada, né? Essa é outra questão. Mas quando é que você também teve esse estalo de que você queria ter uma empresa sua? Esse projeto começou em 2019, né? Mas essa vontade veio de antes, não? É, na verdade, a minha carreira, eu trabalhei sempre em agência, tá? Minha carreira foi decolando sempre em agências independentes, né? Trabalhei lá no Rio, na Staff, muito tempo, que virou Agência 3. Depois eu vim trabalhar na Santa Clara, aqui em São Paulo, como eu falei, que era uma agência independente fortíssima. Fui trabalhar na Moody, que era uma agência de independência aqui na época fortíssima, independente. E aí eu estava ali, eu era diretor de criação na Moody na época, ali em 2010, 2011. Não, desculpa, 2015. Minha memória foi, eu era diretor de criação na Moody. E a Moody vendeu para o grupo TBWA. Né? Então ela vendeu, tinha a Liulara e virou uma outra agência do grupo TBWA no Brasil. E eu já estava muito tempo nessas agências e tinha decidido, falei, já que é para trabalhar num grande grupo, uma grande agência, então eu vou trabalhar como maior agência que tiver aqui, quero trabalhar na maior agência que tiver no Brasil, se é para trabalhar uma estrutura gigante, mas ainda no modelo independente, minha cabeça sempre funcionava muito isso, porque independência criativa para poder fazer. E aí eu fui para a África, que na época era uma das, talvez a maior agência do Brasil, assim, e fui trabalhar no Turbilhão Craft, fiquei 5 anos trabalhando na África, e a África também vendeu para o DDB quando eu estava lá. Então eu sou toda vez que eu chego num lugar, as agências se vendem. E a África vendeu para o DDB quando eu estava lá. E aí eu estava numa agência gigante e agora é hora de trabalhar num grupo gigante internacional, já que estamos alinhados. Eu fui para a Yang na época, fiquei na Yang também no grupo internacional. Mas ali, nesse momento que eu estava na Yang eu já estava com outro projeto que eu tenho que se chama Escola Rua, que é um projeto de capacitação de jovens da periferia, LGBTQIA+, mulheres, para trabalhar nas agências de propaganda. Então, as faculdades mais periféricas, a gente pega esses jovens, a gente faz quase que uma Med School, mas em parceria com as agências, não pega os profissionais da agência para dar aula. Eu já estava com esse projeto para tentar colocar mais gente para dentro das agências da periferia, mais gente, mais jovens negros para dentro das agências. E quando eu fui para a Yang, eu já fui mais tocado por esse lugar, assim, de não me enxergar na estrutura independente, mas já tinha experimentado a agência grande, não me enxergava, já estava experimentando agora um grupo internacional e não estava também me enxergando ali, mas eu acho que ainda faltava o que era, assim, para eu me enxergar. E aí, quando eu comecei a me reunir com o meu sócio, o Ari Nogueira, eu acho que quando eu vim para São Paulo em 2008, em 2009, por aí, o Ari Nogueira ele era diretor de arte na UMAP. Então, só tinha 2 negros na publicidade em São Paulo. Eu trabalhava lá na Moody e o Ari trabalhava na UMAP. E a gente até brinca, uma época o Ali trabalhou na Liulara e era no mesmo prédio, assim, a gente brinca que a gente se encontrava, só tinha 2 negros que se encontravam no hall de um prédio, assim, eu de um lado para pegar o elevador, ele do outro para pegar o elevador. Então a gente se conhecia desde essa época, assim. E a gente sempre se encontrava para conversar o que a gente podia fazer para mudar, para trazer mais gente, para capacitar os jovens, como é que a gente podia ajudar a galera jovem. E o Ari, na verdade, é que veio com essa ideia de falar assim, cara, a gente só vai, tudo bem o que você está fazendo, você está trazendo um monte de jovem para esse lugar, mas quantos anos a gente vai ter que esperar até ter alguém nessa cadeira de decisão, até ter alguém decidindo as ideias que vão, decidindo, porque a todo momento a gente está aqui, está vindo um monte de jovem, mas a gente continua não tendo lugar de decisão. A gente precisa decidir, a gente precisa estar aqui falando o que vai para o cliente, o que vai para a rua, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer o caminho para essa cultura potente que está lá na periferia, que está produzindo no funk, que está produzindo na Anitta, o Condzilla, as coisas que estão fazendo não chegam na publicidade. Por que essas coisas não estão vindo? E a gente precisa de alguém, das pessoas que estejam aqui.
E aí foi assim que a gente começa o papo de ficar, então vamos fazer uma agência. Nossa, mas uma agência no Brasil sem investimentos também é uma jornada de uma loucura, né? Então a gente É um ato de começou fé, né? É um ato de fé, na verdade. Exato. E a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava em agência, na época o Ari estava na DM9, a DM9 ainda existia aqui, o Ari estava na DM9 e eu trabalhava na Yang, e a gente começou a movimentar de criar projetos, assim, projetos que a gente acreditava, vamos fazer algum projeto que a gente acredite, criar campanhas que a gente acreditava, e isso começou a movimentar, começou a gerar mais trabalho, trazer mais gente. Então a coisa foi andando devagar, assim. Não teve um momento do estalo, mas teve esse incômodo assim de não me ver em nenhum lugar. Assim, já tinha vindo da Independente, já tinha trabalhado numa grande, já tinha trabalhado no grupo internacional e eu não conseguia mudar isso que eu precisava, as chaves, em nenhum lugar, né? Então sobrou montar uma agência nossa, assim, para tentar pelo menos estar no lugar de decisão e conseguir mudar essa chave. E quando é que vocês viraram a chavinha e vocês vão assim, vamos assumir essa postura, mas vamos assumir essa postura radical, né? Porque você podia fazer, como diz no Brasil, na maciota, né? É mais ou menos, né? Ou dizer, não, ou é do nosso jeito ou não é. Quando é que foi isso e que pesou nisso? Pesou muito para mim era a todas as agências, a gente vive uns 3 últimos anos aí de muito exigência aqui no Brasil dos clientes quanto à diversidade, né? Quanto a trazer esse olhar de diversidade para as agências. E eu do meu lado aqui também tentando muito inserir os mais jovens, tentando abrir portas, tentando indicar, tentando fazer o máximo que a gente podia, o Ari também do lado dele, outras pessoas que a gente conhece. Mas a gente vê que a maior, assim, talvez as agências mais diversas do Brasil que a gente contar, que tenham mais diversidades que a gente contar, ainda não tem ninguém em cargo de diretoria ou no board que é negro. Nenhuma agência do Brasil tem hoje. Talvez a gente tenha uma que é fundada por um negro e tem um sócio, mas das principais agências que se vendem não tem ninguém. Então, todo mundo se vende, tem muita diversidade, mas ninguém em cargo de diretor, ninguém em cargo de C-level. Assim. Então, essa conversa sempre ronda as agências, mas nunca tem uma solução. Então, quando a gente resolveu mesmo dar o passo de montar a Gana, e o nome nasceu nesse dia, no dia da conversa já veio o nome. Eu sempre falava muito sobre essa história do Império de Gana, falava muito sobre os impérios mais ricos da história da África, que naquela época já tinha os princípios de democracia muito nítidos, assim, por estudar muito história. Sou apaixonado por história antiga e estudar muito a história da África. Então, naquele dia, nessa cidade, então vamos montar a Gana, vai ser uma agência e tal. E naquele momento a gente falou, puta, não pode chamar agência porque a gente trabalha em agência, vamos chamar de um coletivo para a gente ter montar as bases. Mas naquele momento a gente já enxergou que a gente precisava trabalhar só com profissionais negros. Cara, vamos trabalhar só com profissionais negros, porque a gente não pode, nesse momento, abrir uma concessão, porque todas as outras agências já são feitas só de profissionais brancos. E acreditem, a gente tem 56% de pessoas negras, de população negra aqui no Brasil. E das 50 maiores agências, no mínimo 20 não tem nenhum funcionário negro. E Você qual pode foi o acreditar. impacto que teve no mercado? Quando a gente demorou um pouco para se lançar, assim, atrasou um pouco o lançamento, de propósito, assim, também, porque a gente queria estar mais estruturado. Então, quando a gente lançou a Gana, a gente já lançou com a conta da Coca-Cola, do Guaraná Quat, que é um Guaraná regional da Coca-Cola. Então, a gente já lançou a agência com essa conta. Felipe e Ari lançam uma agência com a conta do Guaraná Quat. Então, foi com esse discurso de que é uma agência 100% feita de profissionais negros. Então, foi apesar da gente ter muita gente entusiasta, muitas pessoas, amigos que a gente tem de jornada, até pessoas brancas, amigos nossos que nos apoiam, que até hoje dão apoio. Tenho grandes amigos, donos de agência, posso citar o Diego e o Hugo da AKQA, que são caras sensacionais, que sempre nos deram apoio, sempre nos deram parcerias e de como ajudar mesmo essa coisa de empreender que não é fácil. O Cassur, da Crispin, um monte de gente que deu apoio.
Então, por um lado, foi muito legal assim, receber o apoio da galera de, cara, vai dar certo, vai nessa, se precisarem de alguma coisa. Muitos clientes entusiasmados, muitas pessoas de marcas entusiasmadas com o que a gente podia fazer com essa notícia. Mas, ao mesmo tempo, muitos questionamentos, assim, de algumas agências, de alguns lugares chegaram até a gente também, nesse sentido, tipo, "Putz, mas vocês vão montar uma agência só de profissionais negros e tal, mas por quê? Por que que não pode ser diverso e tal?" E eu sempre respondo da mesma forma, falo assim, cara, mas todas as outras agências já são só de profissionais brancos e a gente está há 60 anos na propaganda no Brasil e vocês nunca questionaram por que incomoda tanto uma agência agora só de profissionais pretos. Então, vocês podem, se quer uma agência diversa, contratem, eu tenho uma lista de pessoas para indicar aqui para vocês, se vocês quiserem montar essa estrutura. Tem muita gente para indicar aqui. E agora a gente começou a crescer, né? Depois de um ano, fomos bem nesse primeiro ano, sim, graças a Deus, um trabalho de estruturar as coisas. E agora a gente vê o movimento contrário, né? Que agora a gente está sendo nossa equipe assediada pelas grandes agências todo dia. Todo dia eu tenho alguém aqui que recebeu uma proposta de uma grande agência para ir para Tá lá. funcionando, né? Todo dia que agora começamos, virou o ano agora, todo dia alguém recebeu uma proposta para ir para uma grande agência. É aquele que a gente fala no marketing, né? Que é o custo do líder, do pioneiro, né? O custo do pioneiro, né? Aquele que é pioneiro, né? Ele lucra mais ou pode ganhar mais, mas também é o que leva mais porrada, né? Porque ele vai formar, né, para os outros, né? Ele vai ganhar E mercado ao para mesmo tempo distribuir. a gente também está tentando, porque a gente se estruturou primeiro, assim, e a gente até está tentando como a gente formar e como a gente ajudar na formação de outras empresas, né? Então tem coletivos aqui de relações públicas de mulheres pretas, como que a gente ajuda nessa estruturação, né? Por exemplo, eu tenho aqui um, um jovem de planejamento aqui que é um talento, o Renan, que ele tem uma empresa, uma consultoria com uma outra jovem também, que é a redatora e é negra também, eles têm uma consultoria, eles trabalham. Então, aqui também, como que a gente pode ter esse olhar de ajudar, já que a gente conseguiu se profissionalizar primeiro, né, contabilmente, falando financeiramente, estrutura, que é uma coisa difícil para empreender, como que a gente consegue ajudar essas outras estruturas para que tenham mais empresas também, né? Eu sempre falo isso, para mim é ótimo, não quero estar sozinho, tem que ter mais empresas também, mais pessoas negras em liderança em diversas empresas, mas montando diversas empresas aqui no Brasil. A gente precisa de mais olhares também, a gente não quer ser um olhar único aqui, né? O Eu Império de preciso... Gana compreendia várias regiões, né? Precisamos Várias ter mais tribos e gente, reinos, né? precisamos Deixa eu ter mais mostrar gente. aqui para o povo aqui. Eu gostei muito desse trabalho aqui que vocês fizeram, o Negro Dama. Só explica para o povo o que que é, aí eu passo ele. Pode ser? Óbvio. Esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente conseguiu fazer como agência. É, na verdade, a gente tem a Trace TV. Não sei se tem a Trace TV aí, é um canal de cultura afro-urbana global, e eles iam lançar aqui no Brasil, o canal no Brasil. Não sei E se aí tem, eles, não. Não sei se tem. Não tem. eu sei que Eu conheço, mas não sei se é daqui. Né? acho que tem Angola, eles têm diversos países. E aí eles na França, acho que tem, eles iam lançar o canal aqui no Brasil e a gente convidaram a gente para fazer a campanha. É um canal de cultura afro-urbana super forte. E era uma campanha, a gente quis fazer uma coisa muito com a participação das pessoas, né, com essa cultura afro-urbana de trazer as pessoas para participar. E a gente conseguiu, por uma proximidade nossa, pela primeira vez, uma liberação da música do lendário grupo de rap brasileiro, os Racionais MCs. Pela primeira vez, eles liberaram uma música para uma propaganda. E era, na verdade, a gente conseguiu chamar uma música que chama Negro Drama, é uma música muito importante culturalmente falando para o Brasil, para o rap do Brasil e para a população preta e periférica do Brasil. E a gente conseguiu fazer o convite para todas as pessoas, para diversas pessoas do Brasil, mandarem vídeo cantando um trecho de Negro Drama para a gente fazer o primeiro. Quando o canal entrasse no ar, o primeiro vídeo que ia no ar no canal ia ser as próprias pessoas cantando essa música, né? Cantando essa música dos Racionais, cada uma cantando um pedacinho, né? Então acho que esse E vídeo aí que você são tem que várias mostrar. Várias personalidades pessoas. da cultura preta do Brasil, assim, gente que também
é inédito estar num comercial, Sim. não seria, digamos, habitual, né? E a gente mesclou pessoas famosas com pessoas anônimas, então todo você podia se ver cantando ali depois de um monte de gente famosa, de gente cantando, então foi muito legal. Bacana. Vamos ver aqui então. Compartilhar aqui. Vou pôr tela cheia, porque assim fica mais bonito. De sucesso, Alana. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego, drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego, drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela assim, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança. Amor, no ódio, a insana vingança. Nego, drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto dito. O drama da cadeia e favela, túmulos, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias honras e covardia. Periferias, vielas, postiço. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não é sempre dito que preto não tem vez, então. Olha o castelo e não, foi você quem fez. Não. Eu sou irmão do meu sultão de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tchim, tchim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. De quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego, drama de estilo. Pra ser se for, tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre ia provar, sou um homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigios ricos, mas os que vem do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória ora. Nessa história eu vejo dólar e vários quilates. Falo pros mano que não morra e também não mate. Tic-tac não espera, veja o ponteiro dessa estrada venenosa cheia de marteiro. Pesadelo é um elogio. Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente sua frio. Pretinho, seu caderno era um fuzil. Tinha que ver a tua cara de felicidade enquanto você estava a Eu assistir. adoro esse vídeo. Vai ficar gravado aqui, eu acho que o Zoom gravou. Que a tua cara de felicidade. Isso foi legal e era para passar uma vez e ele ficou passando na programação da Tracy Brazuca aqui diversas vezes. Então as pessoas se viam e filmavam, repostavam, então foi um movimento muito legal aqui de lançamento. E foi uma das primeiras campanhas que a gente fez, então é muito importante. Assim. Serve de manifesto também para a empresa, não? É lindo, né? Achei ótimo isso, sim. E foi a nossa proximidade ali com Racionais MCs, com Mano Brown, Bugnaip, todo mundo ali. Foi bem desse... Para ter uma ponte com outra coisa que vocês já fizeram esse ano, fizeram o maior podcast do Brasil. Não é bem isso, o podcast é outro, mas é o maior podcast de música, como é que é isso? Que é o Mano a Mano o Brown. Mano a Mano, sim. Mano a Mano é um projeto que a gente criou aqui, um dos projetos proativos assim, da agência. A gente, muito nesse lugar de trazer um olhar de projetos publicitários que não são dentro apenas do formato publicitário, né? Então, logo ali no começo, logo depois, bem no começo do ano, a gente estava em conversa com o Mano Brown, que é o integrante de Racionais MCs, um lendário rapper aqui. A gente, numa conversa com ele sobre pandemia e tal, ele falou que queria lançar uma música, não sabia como lançar uma música muito bem, para a gente pensar alguma coisa. E a gente começou a pensar num projeto e a gente chegou ali no começo de 2021,
A gente pensou, cara, o podcast esse ano vai explodir no Brasil, vai ser o ano do podcast, então a gente ter um podcast junto com o Mano Brown ser um momento muito importante, no momento do Brasil que a gente estava, de pautas muito importantes e sem diálogo, a gente não tinha diálogo, e principalmente que o povo periférico, o povo classe mais baixa, não tinha esse lugar de conversa. Os podcasts, tudo que chegava aqui eram coisas muito... conversas muito densas, conversas muito de pessoas que não conseguiam traduzir essas tensões para a nossa população. Então, a gente pensou em trazer esse podcast com o Mano Brown, chama Mano a Mano, botamos o projeto embaixo do braço, apresentamos para o Spotify, chamamos uma produtora e tal, o Spotify na hora comprou, então o projeto virou um projeto original, o Spotify hoje a gente produz junto com o Spotify trouxe toda a inteligência de produção do podcast, então virou um projeto mesmo, e ano passado ele foi o podcast mais ouvido do Brasil, né, o podcast do Mano Brown, foram 16 episódios, então a gente entrevistou desde o ex-presidente Lula, a gente entrevistou a Carol Conká, que tinha acabado de sair do Big Brother, foi o lançamento, entrevistamos um deputado aqui negro, muito polêmico, o Fernando Holliday, então teve um monte de... Thais Araújo, Lázaro Audiência Ramos. média, mais ou menos, só para ter uma noção que o pessoal de Portugal perceber o alcance de um podcast no Brasil. Cara, não vou saber números absolutos, mas se a gente colocar que ele é o podcast mais ouvido do Brasil, não vou saber números absolutos. 1 milhão de pessoas para ele? Mais para cima. Mais, milhão. né? Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que começa no milhão, né? Começa no milhão. Sim. É mais. Não, mais que 1 milhão, com certeza. Não sei o número exato, mas mais que 1 milhão, com certeza absoluta. E aí ganhou alguns prêmios também, foi eleito o conteúdo do ano, projeto de conteúdo do ano, ganhou o prêmio como o melhor podcast do ano, concorreu inclusive na PCA, que é a Associação dos Produtores de Áudio aqui, que entrega prêmio para disco, enfim, concorreu, foi indicado como o melhor projeto de rádio do ano, apesar de ser um podcast como o melhor projeto de rádio do ano. E é um projeto incrível, assim, e mais uma vez que nasce desse lugar do incômodo, de não tá definido o formato, assim. E você nem acha, pergunto eu, que o fato de vocês entenderem e conhecerem essa cultura do vai passar também ajuda a formatar, ou seja, que provavelmente se chegasse um pessoal do nada, assim, Mano Brown, vamos fazer um podcast. Assim, Ele ia dizer, meu filho, não me tira essa, ou seja, eu não vou fazer isso. Sim, com eu não certeza. sou um produto para você ficar agora enquadrando, não? Com certeza, porque difícil, o MB, né, o Mano Brown, ele tem muito recuo com propaganda, com publicidade, com marcas em geral, né? Então ele tem muita resistência. Então a gente teve muitas conversas, muitos alinhamentos, tudo que ele quer, saber o que ele não gosta, estar próximo. Então chegar nesse ponto assim de falar para ele, ó, se tem alguém que vai traduzir o Brasil para essas pessoas é você, então a gente tem que fazer agora, porque tem um monte de gente aí que vai estar falando um monte e a gente tem problemas gigantes no podcast aqui no Brasil, não sei se vocês acompanharam agora, com falas antissemitas gigantes, assim. E a gente falou isso para ele lá atrás, você, cara, a gente vai ter um monte de gente comunicando coisas erradas, coisas que vão chegar na nossa população. Então, tem que ter alguém do outro lado. Então, a gente trazer ajudou muito, assim, ter muita gente próxima, por exemplo, a Renata Hilário, que é uma grande parceira nossa, uma mulher preta que tem um podcast, chama Meteora Podcast, que foi que a gente conectou para falar, cara, precisamos de alguém que entenda de podcast, falando com essa galera para liderar esse projeto. Então, ela que lidera. Trouxemos a Semaia, que é quem apresenta junto com o Mano Brown, que é uma jornalista negra também, que entende da periferia para puxar os assuntos, para conseguir puxar dos convidados, fazer uma pauta que realmente representasse essas pessoas, que direcionasse a conversa para essas pessoas. Então, toda essa rede, eu acho que é possível por isso, para a gente entender a linguagem, saber que a gente aqui não vai conseguir fazer, porque diversas vezes eu estive nesse lugar dentro das agências, de outras agências, e parece que aqui as agências sempre olham para o umbigo e acham que a gente pode resolver tudo e que nós sabemos de tudo e vamos resolver aqui. Não chama ninguém, não. Isso aqui a gente faz. Escrever a pauta, eu mesmo escrevo aqui. E a gente tem que se colocar no lugar de cada... Essa parte que a gente precisa trazer, gente que tem o pulso do povo. A gente fala muito aqui sobre vivências, assim, cara, quem conhece de verdade isso? Né? Vou fazer uma campanha para o Brasil, um país continental, né? A gente vai fazer uma
falar com uma região específica do Brasil é muito diferente de onde a gente vive aqui em São Paulo, né? São Paulo é uma bolha de Brasil muito pequena, perto do que é esse país, é um país continental muito grande, sabe? Então, a gente precisa ter as pessoas realmente que entendam e ter as pessoas que realmente estão com o pulso, estão com a verdade do lugar em si, sabe? E já saiu alguma coisa do Guaranaquate já, desde que vocês começaram a trabalhar? Sim, sim. Quat foi uma felicidade, assim, porque foi a primeira... Quat estava 10 anos fora da mídia, e quando a Deixa eu gente explicar. voltou Quat é um Guaraná da Coca-Cola, certo? É uma da marca de Guaraná da Coca-Cola, Coca-Cola, né? uma O marca de nome Guaraná da tem a ver Coca-Cola, com a Amazônia, é um Guaraná que a própria marca já remete para algo mais moderno, digamos assim, né? isso. E eles lançaram essa marca 10 anos, não lembro quando foi lançado. Lançaram ali década de 90, 2000. Depois a marca saiu de linha, tirou de linha. Estava 10 anos fora da mídia e esse ano eles resolveram relançar a marca com uma conexão regional muito forte. Então, falar primeiro com os estados do Nordeste aqui do Brasil. Então, e a gente foi a agência escolhida para trabalhar com essa marca. E aí fizemos já uma campanha que foi direcionada aqui para o Nordeste do Brasil, no ano passado. Já adiantamos, também lançamos em Minas Gerais, que é um outro estado aqui do Brasil, sempre fazendo essa conexão regional, sempre lançando, fazendo essa conexão com as pessoas, um conceito muito de que cada pedacinho desse Brasil é um país, assim, então cada comida é um país, cada dança é um país, cada música é um país, cada ritmo é um país. Uma coisa que era muito da internet brasileira de falar disso, que a gente pegou esse insight e transformou em uma campanha. E está sendo uma jornada incrível. Assim, você quer que eu mostre? Tem um filme aí? Quer que eu mostre Por o filme favor, aqui? deixa eu partilhar aqui. Deixar você partilhar. Peraí. Aqui. Que autorizo. Aqui, múltiplos participantes. Pronto. Bom, deixa eu... Pronto. Eu vou projetar esse filme aqui, que é o filme de lançamento da campanha. Já agora, eu vou... Quem quiser fazer perguntas, vai entrar aqui na fase final da conversa. Quem quiser fazer perguntas, prepara já que eu vou permitir, tá bom? Eu acho que tá em tela cheia aí para a gente ver. Tá ficando. Boa. Esse foi o filme que a gente lançou, esse novo conceito, lançou essa nova fase do Quat. A gente desenvolveu tudo, assim, desde a nova latinha, a nova campanha, a nova trabalho para a equipe de vendas, assim, a gente fez toda a jornada, assim, com sprint, com fabricante, com todo mundo, assim, então foi um trabalho muito legal. Quat tá ligada. O lugar onde você vive está aí, dentro de você. Pode ser um cheiro, um gostinho, uma memória. Cada pessoa tem o seu. E Quat tá super afim de conhecer todos. Vamos lá. Qual é o gostinho de viver no seu lugar? Conta aí das esquinas, dos sons, das festas. Onde tem a melhor vista do pôr do sol? Qual é a comida mais gostosa? É isso. Nosso país, na verdade, está cheio de países. Sem fronteiras, mas com muita personalidade. Meu país Transanagô, meu país São João, meu país cuscuz com charque, meu país viola caipira, meu país. Seja qual for o seu país, curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Bonito. O vosso trabalho é muito bonito também. Esteticamente, muito... Tudo que eu vi de vocês é muito... Que bom, isso aí é... É teu tudo sócio culpa do também, Ari. que ele é diretor de arte, não é isso? Ele é diretor de arte, o Ari, diretor de arte ali formado pelo Marcelo Serpa ali na UMAP, então já tem essa veia da direção de arte forte e ao mesmo tempo tem uma busca incessante pela qual é a nossa estética da direção de arte afro-brasileira, assim. A gente sempre conversa muito disso, assim. Qual é esse lugar que a gente vai? Então, a gente é um cara que está muito nessa busca, assim. Eu acho muito... É uma busca que me deixa muito feliz, assim, eu acho muito bonito essa busca dele de entendi todas as referências europeias, entendi o Bauhaus, entendi toda a direção de arte que a gente construiu até aqui, mas e agora a nossa direção de arte, qual é o nosso caminho, quais são as nossas referências, para onde a gente vai. Acho muito... Já o convite para que ele brevemente venha cá e nos explique o que ele acha que é esse caminho. Fiquei muito curioso de... porque essa jornada, assim, a gente fica muito falando disso, de tudo que chega de referência de arte, de direção de arte,
da nossa da afro, do afro, assim, é sempre um afrofuturismo, então é sempre aquelas coisas muito coloridas que vêm da África. E ele sempre fala, poxa, mas a gente é afro-brasileiro. Qual é a nossa direção? Qual é a nossa interpretação disso? A gente tem que achar o nosso caminho aqui. Eu acho que a gente está nessa busca e por trazer também essa excelência criativa e excelência estética também. O Brasil é um país sempre foi muito respeitado pela propaganda com excelência estética, então a gente também quer trazer essa excelência, mas mostrando o nosso trabalho aqui também, trazendo também um outro olhar para as coisas. Então, acho que a gente busca uma conexão com as pessoas, uma conversa diferente, mas também mantendo o padrão de excelência aqui da publicidade brasileira, assim, para manter esse lugar. E para atraindo talentos também, que tem muita gente boa aqui no Brasil fazendo coisa ainda fora das agências. O Felipe, você tem um ar muito calmo. Você parece ser de paz. Você parece ser de paz. Mas estou perguntando por quê? Porque não correu nada que até agora que tenha te tirado do sério, não? Nesse curto período. Nossa, mas acho que eu sou zero calmo. Se você conversar com o pessoal daqui da agência, sou das pessoas que acho que eu sou até a pessoa que faz a piada do Hulk comigo lá, fala assim, cara, o segredo do Felipe é que ele está sempre estressado, né? Por isso que eu não me estresso, mas eu tô sempre estressado, cara. Assim, acho que tudo me tira do sério aqui. Acho que todo momento tem problemas aqui que me tiram do sério. Assim. Eu acho que o que mais me tira do sério é caixinhas assim que tentam colocar a gente, assim, né? Acho que tem um problema ainda no nosso mercado e que é uma visão de não ver isso. Eu insisto muito assim. E até porque me perguntaram uma vez, cara, por que você vai se chamar agência, né? Ainda? Porque agência não é um troço velho e tal. O que seria uma agência? Não um estúdio, uma coisa mais moderna. E eu falo, não, porque eu quero ser agência, eu quero ser visto como uma agência de publicidade. Para mim, a agência de publicidade não é uma coisa velha. Para a agência de publicidade é uma das coisas mais modernas que tem. Velho é o jeito que estão tratando a agência de publicidade. Velho é o jeito que estão modelando as agências de publicidade aqui, que não é aquilo que deveria ser agência de publicidade. Agência de publicidade deveria ser uma outra coisa. É aquela história, você acha velho, né? Mas quem tem muito tem, né? Quer, né? E eu não posso ter, né? Exato. E aí, uma das coisas que me tira do sério muito aqui é não insistirem aqui em não enxergar a Gana como uma agência. Assim, parece que estão sempre querendo tratar, não, mas tem o projeto de vocês é muito legal, não, porque, veja bem, a gente quer fazer uma coisa com o grupo de vocês, assim, não, a gente é uma agência, cara. Você não entendeu? Assim, uma agência, sabe a sua agência? Então, nós somos uma agência também, somos concorrentes de vocês. Uhum. Então, isso me tira muito do sério aqui, que às vezes tem essas falas assim, tem esses lugares que tem tentam... um comentário do Paulo Vieira semana passada no Twitter, a propósito de uma brincadeira que ele fez no Big Brother, né? E teve lá uma fulana que falou que vai processar ele, né? Aí ele falou assim, branco acho que só eles têm advogado. Eu achei essa frase é um pouco isso, né? É só vocês têm agência? Não, também, pô, queira ter uma agência também, ô diabo, né? Enfim. Olha, a Lara Borges quer fazer uma pergunta para você. Lara, Por favor. tem que desmutar. Opa, já foi. Diz. Foi? Oi, Felipe, tudo bem? Na verdade, eu estou um pouco intrigada, que eu estou vendo que você é músico, você tem um monte de instrumentos aí atrás de você. Qual é a sua ligação com a música, com o seu trabalho? Tem alguma relação? Eu sou um músico fracassado. Nunca dei certo a música. Eu adoro música, desde sempre. Que todos... Tenho grandes amigos que são músicos, rappers, beatmakers e tudo mais. Eu já, desde sempre, sou envolvido com música, assim, com festas e música, tocar instrumentos e tal. Tive banda de rock, assim, jovem. Então, sempre fui envolvido com música e gosto muito, assim. Então, procuro sempre ter instrumentos, assim, à mão. Então, tem um grande amigo meu que é músico, acompanha grandes músicos famosos aqui do Brasil, que é um baixista, e que ele sempre faz, colocar o instrumento tem que estar à distância do braço, senão ele não tem vida, né? O instrumento musical guardado na capa dentro do armário, ele tá morto, então ele tem que estar à distância do seu braço, para você pegar ele. Eu procuro deixar os instrumentos sempre à volta, que às vezes quando eu estou muito estressado, como o Edson falou que eu sou calmo, às vezes quando eu estou muito
Às vezes estou estressado aqui, eu estico a mão aqui, pego o violão, fico aqui tocando, pego a guitarra, fico tocando. Então, é mais um refúgio assim hoje de calmaria, mas não sou profissional de música, não. Acho que é mais o meu refúgio de tentar desplugar um pouco do mundo, assim. Mas sou muito, muito, muito ligado à cultura hip hop de modo geral, assim. Muito, muito ligado. Acho que até nas coisas que eu faço aqui na agência, assim, a gente é muito ligado nessa cultura de forma geral, assim. As pessoas também, acaba que a gente transita muito com essa galera, então a gente é muito ligado com esse pessoal aqui do Brasil. Beleza. O Viton, quer fazer uma pergunta? Só um minutinho, vou desmutar você. O Viton, ele é poeta e ele faz desafios de poesia, cara, como se fosse jogos de rap, né? Não é mais ou menos isso, Viton? Explica aí. Na verdade, não é como rap, não é assim de improviso, mas tem uma espécie de uma batalha de poesia que a gente chama de Poetry Slam. Tem muito forte no Brasil também, que é poesia autoral. E a cena do hip hop também é muito forte no Poetry Slam no Brasil, que eu sei, que é autoral, tem 3 minutos, tem rima e tudo. Primeiro eu tenho que dar um parabéns à essa iniciativa, essa agência que é incrível. E eu queria entender assim, como é que é essa tua relação com... Tá falando agora da música, a Lara tá falando sobre a música. Como é que você conseguiu ter esse apoio assim, do Mano, esse apoio de gente tão legal e tão dentro da cultura do Brasil? É algo que você buscava, e você falou que o hip hop era algo que você já fazia parte da sua cultura, então você juntou as duas coisas. Como é que foi essa mistura? Porque parece que está num universo perfeito para você, né? Que é o hip hop, que é a música, que é a publicidade. E só saber um pouco de como é que você chegou até aí nesse sentido do hip hop e dessas figuras tão legais. Essa parte foi uma coisa meio natural, assim, pelo começo, né? Quando a gente começou a fazer os trabalhos, a gente não tinha cliente, né? A gente falou, vamos começar a modelar aqui uma coisa que seja uma agência, a gente não tinha cliente. Então, a gente foi muito em quem a gente conhecia, assim, para começar a falar, se precisar de alguma coisa, vamos fazer aqui, a gente faz e tal. E aí, estou fazendo aqui com um amigo, começando a dar os primeiros passos de uma empresa e tal, se está precisando de algo, fala comigo. Acho que por essa conexão de amigos, a gente foi falando, fala com o Felipe, e a gente, pelas amizades que tem em comum, foi chegando isso. A conexão com a Bug Night, que é a produtora dos Racionais MCs, veio através desse trabalho da Trace. Quando a gente foi fazer o lançamento da Trace, por acaso um amigo falou da gente para a Trace, eles nos chamaram, e aí quando a gente foi fazer esse lançamento desse trabalho, a gente teve essa ideia de fazer com a música dos Racionais, a gente foi falar com eles, né? E aí por amigos a gente conhecia a Eliane, que comanda lá, o Jorge, que é filho do Mano Brown. Então, pelo laço de amizade, a gente conseguiu chegar neles, conseguiu conversar, conseguiu explicar, conseguiu falar com o Mano Brown. Então, meio por esses laços de amizade, acho que pelo começo a gente conseguiu fazer esse caminho, assim. Então, acabou que foi gerando meio que naturalmente, depois que a gente fez esse trabalho, aí acabou que outras pessoas começaram a conversar com a gente, aí a gente já conhecia, falou, putz, lembro do Felipe, lembro do Ari. Então, por esse laço de amizade, hoje a gente tem muito contato com essa galera do rap por conta disso, porque a gente já tinha um contato ali de amizade, e aí depois que a gente começou a fazer as coisas, principalmente depois do podcast do Mano Brown, que a gente teve que convidar muita gente, a gente que faz os convites das pessoas, a gente teve que convidar muita gente, falar com muita gente, acabou que isso foi aumentando, assim. Então essa envolvimento com música, a gente foi chamando muita gente de música também, então foi aproximando, foi aumentando, assim. Então foi meio natural desse começo, assim, né? A gente foi para quem a gente conhecia para tentar fazer os trabalhos, e quem a gente conhecia acabava que era essa galera, assim. E aí foi uma coisa meio natural, assim. A gente não conhecia ninguém, grandes marcas, tinha grandes amigos comandando grandes empresas, grandes marcas, mas a galera da música, da cultura, assim, era muito próximo da gente. Até alguns movimentos de organizações não governamentais aqui, movimento de gente que faz... um dos primeiros trabalhos que a gente fez é de uma passeata, que é até muito citada na música dos Racionais, que é da paróquia Santos Mártires, aqui na Zona Sul de São Paulo, que é uma passeata que tem dia de finados, por exemplo, todo ano.
contra a violência policial, então foi uma das primeiras campanhas que a gente fez. Então a gente foi se envolvendo com quem estava fazendo coisa para quem estava próximo, assim, que era tinha uma amizade próxima que a gente podia mostrar o trabalho e começar a exercitar essa coisa das entregas, da criatividade, da excelência. A gente se preocupava muito com isso, né? Primeiro ter entrega e depois formar o que está em volta, né? Desse aspecto empresarial. Beleza. O Felipe, a gente está chegando aqui na parte final mesmo, né? Já ultrapassamos o tempo, um tempinho já, inclusive. Essa conversa vai continuar, como falei, gostava muito de um dia convidar o Ari, esse ano ainda, depois eu mando um e-mail. Sem cometer nenhuma inconfidência, mas nós, FCB Lisboa, adoraríamos fazer projetos com a agência de publicidade Gana. Vamos fazer essa joint venture aí, vamos fazer. Vamos fazer coisas, com certeza, a gente vai encontrar alguma coisa em comum. E quando você vier... Você conhece Lisboa já? Não conheço. Não conhece Lisboa? Conheço só... Daí conheço o Valete, que é um rapper muito genial, português, dos melhores do mundo. Escutem Valete. O movimento hip-hop de Portugal é muito bom. É muito bom. Muito legal. Gente muito, muito talentosa. Eu não sou especialista, eu gosto mais de rock, na verdade, mas tem muita coisa boa. Muita gente. Mas não conheço Lisboa ainda. Então, venha conhecer Lisboa. E se eu for a São Paulo também, a gente se encontra aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela escuta. Prazer. Só que a gente tem uma tradição aqui que é o pessoal bater palminhas para as pessoas que vieram. Legal. Sinta-se aplaudido. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, gente. Um prazer. Tchau. Valeu. Tchau.